Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Luciana. noite, Luciana. Então vamos lá. Hoje é a mensagem 3 do livro Palavras de Vida Eterna. O título é Evitando a Tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Jesus está em Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar, a seu turno, não exprime somente a adorar e a quietar-se, mas acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O pessoal está chegando. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que estua, sublime ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então vamos orar. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por mais um início do grupo de estudo As Cartas de Paulo. Auxilia a cada lar que aqui está conectado. Auxilia, Senhor, para que possamos cada vez mais nos transformarmos, nos regenerarmos. E neste mês em específico, onde a nossa sociedade comemora e se precave sobre o Setembro Amarelo, sobre os pensamentos, sobre as emoções, que a Legião dos Servos de Maria de Nazaré também possa utilizar dos nossos fluidos amigos de atenção, de foco, de estudo, para apaziguar esses corações que estão com pensamentos de autodestruição, que estão passando por fortes momentos de depressão. Ilumina, Maria, todos esses lares da nossa região, da Zona da Mata, para que a palavra do Senhor, para que o coração fique de portas abertas para as intuições dos amigos espirituais. Nos envolva agora aos amigos espirituais que realmente presidem esse grupo de estudo, as melhores intuições, os melhores entendimentos. Agradecidos estamos, Senhor, em mais uma quarta-feira. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Oficialmente, boa noite para todos. Tá? Boa noite. Lembrando das nossas recomendações de manter o nosso áudio fechado. E quem quiser pode interromper, levantar a mão, a gente vai estar dando aí para vocês a oportunidade de tirar dúvida e fazer as observações, tá? O estudo é em grupo. Então, o nosso livro é a Bíblia de Jerusalém. Quem não tiver ela pode acompanhar em outra Bíblia. Só vai dar uma diferença em algumas palavras, tá? Semana passada, nós terminamos o versículo 17. A gente falou muito sobre o justo viver da fé, sobre a justiça, sobre a fidelidade, sobre a confiança. Então, hoje a gente vai começar uma outra parte dentro do próprio capítulo 1, tá? A partir do versículo 18. Então, até postei lá no grupo que a gente ficou de ver uma mensagem do Emmanuel, lá do capítulo 23, que é o caminho, verdade e vida, viver pela fé. Vocês leram essa mensagem? Sim. Alguém gostaria de fazer uma observação? Porque ela nos elucida até sobre o que a gente comentou bastante semana passada, né? Emmanuel foi muito incisivo nessa mensagem aí. Pode ir. Pode falar, Tuquinha. Eu marquei esse parágrafo aqui, ó. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel.
viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que estás no céu. Viverás de modo invariável, ou seja, a lei de Deus é uma. Ou você segue e acerta, ou você não segue e depois tem que fazer o caminho de volta. Né? Exatamente. E é o que o Paulo vai começar a falar a partir do versículo 18 que a gente vai poder ver. E o interessante do Emmanuel, que ele segue muito Paulo, é que ele realmente consegue colocar a fé como fidelidade, que na verdade é a verdadeira tradução da fé, é a fidelidade. Né? A gente, claro, a gente sempre traz para um lado de acreditar, de confiança, ok, isso é benéfico, mas a semântica da palavra fé, além do grego, é a fidelidade, fidelis, né? Você está fiel àquilo que você acredita. Então, Emmanuel segue muito essa linha também nessa mensagem aí. Eu marquei aqui o parágrafo 3, quando ele fala, mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Então, é aquela questão de não se prender a rituais, não se prender a questões que não fazem Exteriores. Exterior, a ser bom apenas quando você está no templo religioso, você está na casa espírita, no nosso caso, né? Porque é fácil você, na casa espírita, entre os seus amigos, você ser bom. O difícil ou o desafio é você manter essa linha fora do templo religioso. Né? Então, igual a Joana fala com a questão dos médiuns, que ela fala que se preocupa muito mais com os médiuns fora da casa espírita do que dentro da casa espírita. E isso vale também para o nosso dia a dia. Essa preocupação de nós não nos prendermos à ritualística e vivenciarmos o Evangelho do Cristo. Sim. Perfeito. E eu gostei também do final, né? Quando ele fala, os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhamos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus sem cuja permissão tempestade desabaria. É saber que a justiça divina está presente em todos os momentos, nos bons e nos desafios, como a Maria Jane falou, né? Não na dificuldade, é os desafios que a gente encontra. Então, ele está sempre, né, mostrando a misericórdia do Pai. Então, essa justiça de viver nessa fé, de atender, né, as dificuldades aí também e enxergar que a gente vai ter o Pai maior sempre ao nosso lado. Excelente, isso mesmo. Não vou nem comentar o comentário de vocês, porque senão eu posso até estragar. Muito bom mesmo. Mais alguém? Tranquilo? Então vamos para frente. Vamos lá, gente. Versículo 18, Romanos capítulo 1, tá? O Paulo agora vai começar a mudar um pouco a entonação dele. Quem leu, não sei se vocês perceberam isso, porque isso é até não só era uma maneira grega de se expressar, mas principalmente uma maneira hebraica de escrever, tá? Como Paulo ditava, e quem estava escrevendo também era judeu, então tinha uma maneira mais correta de colocar. Então, a partir de agora, vocês vão sentir que Paulo vai colocar um pouquinho mais de energia, tá? Então, vamos lá. Versículo 18. Manifesta-se com efeito a ira de Deus, do alto do céu, contra toda impiedade e justiça dos homens, que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Vamos pontuar aqui, gente. Primeira coisa que eu quero que vocês marquem aí, e eu acho que eu até esqueci de dar uma dica para vocês também lá no início. Seria muito bom se vocês tivessem um livrinho do lado, um caderninho, alguma coisa para vocês irem anotando, porque lá na frente, ao decorrer dos estudos, a gente vai voltar em alguns termos que Paulo colocou. Por exemplo, a ira de Deus. A ira de Deus é um tema recorrente hebraico. Então, se você tiver aí, se você está no computador, marcar, escrever, entendeu? O interessante é a gente anotar. Eu não recomendo muito anotar na Bíblia de Jerusalém, que ela tem a página fininha, né? Aí pode rasgar, apesar que eu anoto com lapiseira, tá? Então vamos lá, ó. Gente, ira de Deus.
O que é a ira de Deus no contexto hebraico? A ira de Deus é a lei de ação e reação. Tá? É uma expressão hebraica. A gente encontra ela no Velho Testamento e a gente encontra ela também no Novo Testamento. Então, é uma das formas de expressar a justiça, de expressar ação e reação. Por quê? Né? Mais uma vez, a gente voltando um pouco até lá no caminho da luz, lembrando do povo hebraico, estava lá na infância, né? Então não tinha muita compreensão, então tudo que acontecia às vezes de ruim, eles manifestavam que isso era uma ira divina, uma raiva de Deus, porque eu fiz alguma coisa errada e ele me castigou. Só que hoje a gente não tem mais não tem assim, nós espíritas temos um outro entendimento sobre essa ira divina, sobre castigo, porque Deus não tem ira, né? Deus é um ser imaterial, né? Deus não castiga. Isso para nós já é fundamentado. Então, ira de Deus é uma expressão para poder colocar ação e reação. É o que a gente falava no Antigo Testamento sobre o Senhor dos Exércitos. Isso, Senhor dos Exércitos. Muito bem lembrado, Tuca. É aquilo que alguns ainda utilizam, essa visão antropomórfica de Deus, querendo comparar como se Deus tivesse o sentimento humano. Então, ira é um sentimento humano. E aí você, com essa visão, você coloca como se Deus também tivesse esse mesmo sentimento. Isso aí. Então, nesse versículo, Paulo, a Natália quer falar. Por favor, pode falar, Natália. Desculpa, gente. Boa noite. Entrou o quê, mãe? Antropomórfico. Anota aí. A visão do ser humano é a forma com que o ser humano vê Deus, como se Deus fosse um homem sentado lá no trono, alguém manipulando. É a visão que a gente ainda tem de que Deus é igual a nós, como se ele tivesse sido criado à nossa imagem. Mais ou menos isso. Tá bom, obrigada. Vai no dicionário, a gente vai ter uns termos assim que a gente tem que perguntar mesmo. Então, Paulo tinha acabado de explicar o aspecto positivo da fé. Então agora ele começa a entrar no aspecto negativo, né? Que para nós, espíritas, é muito bem explicado. Por quê? Olha só o que Paulo está falando. Primeiro ele fala da ira de Deus, do alto do céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens. Ok. Por quê? Porque há homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Tá? A verdade está prisioneira da injustiça. O que é isso? O que é isso, gente? Eu conheço a verdade, só que eu uso ela ao meu modo, ao meu valor. Eu mantenho a verdade debaixo da injustiça. Eu manipulo essa verdade de acordo com os meus valores, ou de acordo com os valores humanos. Né? Temos aí o exemplo da corrupção. As pessoas sabem que tem que fazer certo e não fazem certo. Tá? Então aqui, Paulo está falando do aspecto moral. Paulo está falando dos valores humanos. Tá? Ou seja, eles conhecem, mas as desconsideram. Eu conheço, principalmente os judeus. Principalmente o público judeu, que vai ser assim. Paulo vai ser muito enérgico com eles até mais ou menos a metade ali. Ele vai falar muito, muito dos judeus, porque eles conhecem. Só que eles estão utilizando aquilo ali para explorar. Né? Marília, pode falar. Então, eu entendi, não sei se eu estou correta, que o Paulo estava chamando a atenção, porque, na verdade, eles levavam a fé como uma coisa muito exterior, né? Não era uma fé que vinha de dentro do coração. Então, era uma coisa superficial, banal para eles. Então, ele dizia que a fé não é assim, né? Que nesse olhar dele é tão materialista. Então, assim, eu acredito, eu creio, eu estou salvo, né?
Então seria nesse aspecto que o Paulo está chamando a atenção. Você acertou a questão, Marília, é exatamente isso aí. Por quê? Porque ele falou da fé lá. Ele falou da fé, ele trabalhou a fé. Só que aqui ele já entra no aspecto exterior. Falou assim, olha, vocês que estão aí liderando, a fé de vocês é exterior. Vocês têm que utilizar essa verdade para poder conduzir o povo. Para poder levar o povo à verdade e não criar obstáculo para o povo. Então a fé de vocês é uma fé exterior. Não tem nada a ver com os dias de hoje, né, gente? Impressionante. Aqui não tem nada a ver. E eles guardando a verdade, eles vão impedir que o objetivo seja alcançado. Exatamente. Você lembra que Jesus falou, né, que tinha compaixão do povo por aqueles que eram para liderar o meu rebanho, estavam criando obstáculos? Não só não lideravam, como criavam obstáculos. Uhum. Eles deixavam de fazer a tarefa, a missão espiritual deles e ainda embargavam aqueles que queriam chegar até a luz. Eles preferiam se manter na idolatria. Porque é o status quo dele. Eles preferiam ficar naquele status dele ali. Eu tenho poder, eu tenho conhecimento, né? Todos me veneram, então eu quero arrebanhar aquele povo para poder ficar aqui no meu poder. Mesmo eles sabendo que existe um Deus acima deles. É o poder temporal que foi concedido a eles, eles não estavam trabalhando. Tá? Então, o que eu falei, eles conheciam, mas desconsideravam essa verdade. Então, traziam ela prisioneira da injustiça, que é um termo muito bonito de Paulo. Tá? Muito bonito mesmo. Então, além disso, eles impediam, né, de que a verdade aparecesse. Né? É igual Jesus falou, há necessidade do escândalo, mas ai daquele. Em verdade, não é nenhum escândalo, mas impede que a verdade apareça. Tá? Na verdade, eles estão corrompendo a si próprios. Tá? Então, um termo que é bom vocês anotarem, sublinhar aí, é a ira de Deus, que vai se repetir muito, tá, gente? Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Pergunta, Deus revelou o que, gente? Qual que é o manifesto que Deus revelou pra gente? O amor ao próximo? Não, quase isso. Quem que Deus revelou pra gente que expressou o amor dele? Messias. É o Jesus, Messias. é o Cristo. Jesus, é o Messias. Deus lhe revelou, ou seja, eu joguei uma luz no seu caminho. Eu coloquei entre vós um que ia demonstrar isso tudo, que demonstrou isso tudo. Então Deus revelou, ó, porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles. Deus revelou, foi manifestado, ele estava entre a gente. Tá lá. E os profetas todos fizeram essa revelação, né? A grande maioria. Exatamente. Eles já tinham consciência dessa revelação. Entendeu? Então tá lá. Eu fiz, então, uma interpretação errada. Eu entendi que essa revelação aí seria, no caso, as leis divinas através de Jesus. As leis divinas através de Jesus. Jesus revelou as suas leis divinas através de Jesus. O Deus revelou as suas leis através de Jesus. Ele revelou. Mas essas leis divinas, elas já são inatas do homem. Elas já têm a nossa consciência. Isso, a gente vai até falar isso aí. Né? Jesus, a doutrina espírita, veio depois para lembrar. Sim, só que essa revelação está exatamente na prática das leis dele. Está na prática das leis de Deus. Quem fez o Espírito puro que a gente pode conhecer? Nosso guia e modelo é Jesus. Eu também, Sidney, quando fui estudar, eu pensei nas leis divinas e nessa revelação que a gente, quando é criado o Espírito, e o Espírito já traz na nossa consciência essa revelação da justiça, das leis, da divindade. Okay. Eu pensei nesse aspecto. Não está errado, não. Não está errado também, não. Por quê? Quando o João, lá no seu capítulo 1, fala que Jesus é o verbo de Deus, é essa expressão. Ela é a ação de Deus.
É essa revelação, tá? Versículo 20. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Tá? Então, ele está falando das características apontadas. Tá? Aí ele vai falar dos atributos da divindade. Né? É isso aí. Se a gente trouxer para Allan Kardec, vamos falar dos atributos da divindade. Né? Pode anotar aí, questão 1 do Livro dos Espíritos. Não, Falando em Livro dos Espíritos, eu fui lá na questão 4 do Livro dos Espíritos, Sim. quando ele fala da prova da existência de Deus. Isso. A questão 4 e a questão 5. Isso, as primeiras questões vocês podem marcar aqui, que tem tudo a ver com esse assunto aqui do Paulo. E aqui nesse versículo 20, nas questões de 10 a 13, vai falar exatamente desses atributos da divindade. Isso aí. Tá? Sua realidade invisível, Deus não é material. Seu eterno poder, a sua divindade, ou seja, onisciente, onipresente. Tá tudo implícito aqui, gente. Desde a criação, né, do mundo, através das criaturas. Não, eu não sei, mas quando eu pego um texto, não sei vocês, eu pego um texto desse de Paulo, eu fico emocionado, porque é a doutrina espírita sendo explicada há quase 2000 anos atrás. É muito bonito isso, gente, é muito bonito. Por isso que eu adoro estudar Paulo, Novo Testamento, porque com a luz da doutrina espírita, isso pra gente chega a ficar vivo, chega a pulsar. E desde que os espíritos foram criados, né, já traz no íntimo essa consciência que a princípio adormecida e depois vai despertando, né? Isso. Com o evoluir do espírito, essa ideia, essa consciência de Deus. Né? Isso. É Olha por isso só. que fala. Pode falar, Maria, pode falar. É por isso que fala que não tem desculpa. Não tem desculpa, é inerente. E pegando o gancho que a Maria acabou de falar, olha o que ele fala no versículo 21. Pois tendo conhecido a Deus, não honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam, eles se perderam em vão arrazoados e seu coração insensato ficou nas trevas. Ou seja, eles conhecendo essa verdade que a gente está falando aqui, os judeus tinham isso tudo, não, claro, no nível que a gente tem hoje, lógico, né? Suas devidas proporções. Mas eles tinham a lei mosaica, eles tinham o decálogo. Eles, conhecendo a Deus, mesmo assim, preferiram ficar nas trevas. O povo hebreu, conhecendo o Deus único, e aí a pergunta é, o que eles fizeram desse conhecimento? E a pergunta para nós é, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Porque nós temos que transformar isso em ação, gente. Senão a gente fica no caso que o Paulo está falando aqui. A nossa fé vira exterior. E quais são as nossas obras? E Paulo vai falar disso, das obras. Até um texto bastante controverso, bastante contraditório no meio católico, quando ele fala que as obras não testificam e sim a fé, mas a gente tem que estudar para poder ver. Mas isso é lá na frente, tá? Não agora. Então, a pergunta que Paulo está fazendo aqui, que ele está mexendo, serve para nós. O que nós estamos fazendo do conhecimento que nós estamos tirando, gente? Tem que regenerar. Tem que virar novo. Tornar-se novo. Essa é a questão. Paulo faz essa pergunta há mais de 2000 anos e a gente ainda faz esse mesmo questionamento. E a gente está aí patinando aí. Né? Então Paulo está falando assim, o coração deles ficou nas trevas. O que ele está falando? Conhecendo... Cadê? Pois tendo conhecido a Deus, ou seja, todas essas revelações, toda a primeira revelação, eu fiquei nas trevas. E ele está falando aí, lembrando, que não é apenas para os gentios, quase que principalmente para os judeus. Principalmente, porque os judeus já tinham esse conhecimento do Deus único, já tinham a Torá. A Torá, apesar de ter sido interpretada pelos fariseus de uma forma errada, né?
de ser interpretado de acordo com os interesses deles, mas era questão de interpretação, porque a Torá em si ensinava o correto. Sim, Os sim. fariseus que interpretavam de forma diferente. Os fariseus é que faziam isso aqui. Colocavam a verdade prisioneira da injustiça. Ô, E gente, outra coisa, Cid, rapidinho, Marília, só fazer uma observação desculpa, rapidinho, eu vou te dar. desculpa. É o que está acontecendo no movimento espírita hoje em dia, gente. É o que está acontecendo no movimento espírita hoje em dia. A verdade está sendo prisioneira da injustiça. A gente tem visto tanta coisa diferente aí, tantas lives que estão levando para outros caminhos. Né? A pessoa que está entrando no espiritismo pega uma vertente dessa aí, a gente está obstaculizando ela. É o que está acontecendo, gente. Uhum. Pode falar, Marília. Não, eu só ia complementar, porque eu acho que isso tudo simboliza um distanciamento de Deus, Ah, sim. né? Tanto aqui com eles, como até hoje a gente tem percebido isso. Aí eu volto naquilo que você falou lá no início, a fé exterior. Uhum. A fé é só um rótulo. Entendeu? É só para voltar um pouquinho aqui no 20, tem no livro Pão Nosso, capítulo 55. Ah, verdade, a Tem gente uma passou. mensagem. Verdade, gente. No versículo 20 tem uma mensagem de Emmanuel. Isso aí. Chamado Coisas Invisíveis. Coisas invisíveis. Anotem aí. Capítulo 55 do Pão Nosso. O título da mensagem é Coisas Invisíveis. Bem lembrado, Tuca. Tinha até aberto aqui o texto aqui, mas realmente passei. Vai empolgando, vai galopando. Vai freando. Alguém quer falar dessa? Alguém leu essa mensagem? Quer falar dela? Eu queria um número, por favor, que são tantas. 55. Tá, obrigada. Está no versículo 20, tá? Ela é referente ao versículo 20. Em verdade, o que eu li dessa mensagem aqui, ela é um resumo de tudo que a gente falou. É claro que nas palavras do Emmanuel é muito mais, é muito melhor, né, gente? Né? Mas, assim, que bom que tá tudo ali dentro da mensagem do Emmanuel, né? O último parágrafo, eu acho que resume assim muito bem tudo, né? Que cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. É simples, né? Simples assim, né? É simples, né? Muito simples. E por outro lado, lá no início fala que são as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Ou seja, toda a criação, toda a beleza, toda a harmonia, tudo certinho, tudo direitinho, e aí vem o homem a deturpar. É criar obstáculos. Exatamente. Isso aí. É Olha. muito interessante. Ele começa muito assim, chamando isso para a divindade, e depois fala dos nossos deveres como criaturas, né? Chama a gente na responsabilidade, né? É. E olha como ele termina o 22 e o 23. Presta atenção. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. É idolatria, né? Idolatria. Querendo possuir sabedoria, eles foram tolos. Por quê? Porque eles estão aprisionando a verdade. Porque eles estão aprisionando a verdade. Querendo ser Deus, né? Eles querendo ser Deus, eles caem no erro da queda de Adão e Eva, que queriam ser Deus. A única árvore que eles não podiam comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que só Deus tem. Então, eles querendo ser Deus, foram expulsos do paraíso. É o que eles estão sendo agora aqui. Eles querem a sabedoria do total, mas não podem ter. Eles não são servos. O orgulho ali falou muito alto, né? Aí a gente volta lá no caminho da luz, qual foi um dos motivos, né, da grande queda do povo, exatamente o orgulho que eles ainda não venceram. Não, nessa época. gente, e a história deles? Pensa comigo agora aqui, reflete comigo. A história desse povo
ela é cheia de altos e baixos, e ao mesmo tempo ela é tão fantástica e tão bonita no meu ponto de vista, claro, que logo, só para vocês verem, logo quando Moisés tira o povo do Egito e sobe a montanha para poder receber os ensinamentos de Deus, quando ele volta, o que o povo lá embaixo criou? Adorando o bezerro. Bezerro de ouro. Eles criaram isso aqui. É o quadrúpede. É o quadrúpede. Isso aí. E exatamente essas que o Paulo colocou aqui, aves, quadrúpedes e répteis, eram deuses do Egito. Você lembra? Uhum. São os deuses do Egito, né? Então, assim, preferimos adorar o que foi criado pela criatura do que adorar o Criador. Olha a nossa contradição, a reflexão que a gente traz, né? Eu prefiro o materialismo do que a me abrir para a espiritualidade. Sidney, a notinha D da JB, ela tá bem legal. Esse versículo retoma a crítica bíblica e judaica da idolatria. Alude ao episódio do bezerro de ouro e à idolatria passada de Israel. Paulo, assim, indica implicitamente que as suas reflexões atingem não só os pagãos, mas uma tendência constante da humanidade. Olha só. Uma Totalmente tendência atemporal a mensagem de Paulo. é uma inclinação má, como diz Kardec, nossa. É uma nossa inclinação de ficar adorando a criatura, de ficar endeusando a criatura. Por arrogância, por não querer, né, ter a humildade de admitir que somos mesmo muito inferiores a ele. Né? Então, quer se igualar, quer se comparar, e às vezes quer até se achar deuses, né? Nós queremos. Por isso a rebeldia, o egoísmo, a vaidade, a arrogância, vem tudo disso aí, dessa característica nossa. Que temos que trabalhar para mudar. Para mudar. Meio velho, né? Fala, Verônica. E aí, lembrando que muitas vezes, quando a gente idolatra, eleva, automaticamente a gente menospreza o outro. E aí a gente vai totalmente na contramão daquilo que Jesus falou. Porque eu não preciso, para idolatrar, ou gostar, ou ter um ponto de vista de alguém, diminuir o outro. E muitas vezes nós fazemos isso. Criticamos, debochamos, diminuímos. E não foi isso que Jesus ensinou. Muito pelo contrário. É elevar a todos. Então, aqueles que estavam na marginalidade e na periferia, Jesus elevava. Então, é esse cuidado de lembrar, porque a gente demonstra esse Cristo que vive em nós, a nossa divindade, através dessas nossas atitudes. Igual a Jane falou, dentro da casa espírita, mas principalmente fora. Porque é aí que nós somos analisados, é aí que nós somos avalizados, né? Então, eu vejo uma coisa que você fez, ou falou, ou se manifestou fora da casa, mas deprimindo a imagem de alguém, denigrindo a imagem de alguém, isso não é uma atitude cristã. Então, quando você falou daquilo, dessas divisões que existem dentro do movimento espírita, mesmo quem não está nessa subdivisão, tem que estar muito atento. Quem está seguindo os princípios, os postulados de Kardec e do Cristo, tem que estar muito atento o tempo todo para tudo que nos rodeia. Porque o exemplo é que vai mostrar se nós estamos vivendo essa verdade ou não. Então, é um trabalho árduo de orar e vigiar e nos comportarmos como verdadeiros cristãos e discípulos do Cristo. Verdade. Então, a gente está muito atento a tudo que a gente diz, o que a gente faz, o que a gente pensa, com quem que a gente fala, as energias que nós estamos emitindo. Um comentário maldoso que eu faço, mesmo que seja lá no presidente da Rússia do outro lado, é uma energia que eu estou mandando. E a gente esquece que é um irmão nosso, que pode estar em desequilíbrio, que pode estar em erro, mas que a gente tem que olhar com carinho como um irmão, somos todos filhos de Deus.
Então, nesse momento, quer dizer, a gente vê uma coisa que aconteceu há mais de 2000 anos e a gente fala que é uma coisa distante, nossa, o que era esse povo do outro lado do mundo, mas e nós? E trazendo para a nossa realidade do dia a dia, o que nós temos feito com isso que nós temos aprendido, estamos buscando vivenciar, porque só ficar na teoria não vai de resolver, não. A gente já está numa fase agora que é partir para ação. Participação. E é isso que Paulo tem demonstrado. Ele falou assim, gente, vocês têm que obrar. É isso aí. Não é exterior. Porque E assim... eu vejo que isso acontece muito mais por conta de uma rejeição à luz divina, por conta de uma rejeição aos ensinamentos, do que propriamente ignorância. Não é ignorância, porque nós sabemos, não é desobediência. É como se a gente estivesse rejeitando o ensinamento, rejeitando a luz do Cristo. Porque você não pode alegar que você não sabe. Sim. Você sabe. Nós sabemos. Já passamos da fase de desconhecimento. Exato. Já passamos da fase de infantil. É aquela fala do Paulo Freire, que eu coloquei lá no outro grupo aquele dia, que a gente precisa aproximar ao máximo o que a gente fala do que a gente faz. Quanto mais próximo tiver o falar do fazer, mais correto a gente vai estar. Né? Se eu falo certo, estou lendo aqui, estudando, achando muito bonita a carta, tudo lindo, se emociona, mas não faz. Isso chama coerência, né? Exatamente. Coerência. Quando Jesus chamava os fariseus de hipócritas, é porque faziam o contrário. Exatamente. Que pregavam uma coisa e agiam de outra. E quantas vezes nós estamos sendo fariseus também? Pregando uma coisa e fazendo outra. Então, esse puxão de orelha de Paulo ali está muito atual. E só para vocês terem uma ideia, esse puxão de orelha que Paulo está dando aqui, isso começou lá em Isaías, que é 700 anos antes de Jesus. Eu até anotei o que eu tenho referência na minha BJ, Isaías capítulo 44, versículo 9, ele já está falando isso aqui. Ele já está falando da idolatria que 700 anos antes de Jesus vocês já estão fazendo, e o Isaías chamando a atenção do povo. Qual que é a referência do Isaías? Isaías capítulo 44, versículo 9. 44, 9. Eu até coloquei aqui, página 1323 da BJ. Quem quiser, eu fiz a referência toda aqui. Quer dizer, é uma coisa, é uma inclinação que toda hora a gente está caindo em erro, está caindo em erro, está caindo em erro. Mas o tempo urge. Né? E depois a gente vem falar igual o Paulo está falando aí, é a ira de Deus, é porque Deus quis, mas porque Deus quis, porque Deus te deu a oportunidade, a gente não aproveitou. É o que ele está falando. A gente está sendo tolo com a sabedoria. Né? Usando mal os conhecimentos, né? É o que a Verônica falou aí. E a Verônica fala isso, uma frase que eu tenho falado isso muito, orai e vigiai, orai e vigiai. É constante, porque a gente oscila, né? Em alguns momentos do dia, num pensamento de tristeza, num momento que a gente faz passando numa rede social, quando a gente vê um comentário de outro que incomoda a gente, que vem até aqui assim, né, aquela coisa de querer responder, e a gente tem que, volta, pensa, porque esse momento de uma baixa de vibração, a gente já se vincula, né, e a Verônica falou isso na reunião de segunda-feira, na apresentação. Não é um obsessor, tadinho do obsessor, é a gente que se vincula a ele. E é verdade, é exatamente isso. E inclusive, isso que a gente está falando agora foi a mensagem, né, da noite, a mensagem de Emmanuel. Né? Trabalha infatigavelmente dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros. Não só orar e vigiar, mas fazer. Né? E uma referência histórica também, só para vocês anotarem aí, que na época do imperador Nero, a cidade de Atenas, ela tinha mais de 30 mil estátuas de ídolos públicos, estátuas públicas. Mais de 30 mil estátuas. Diz um historiador, né, um filósofo da época, chamado Petrônio, que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Só para vocês verem a quantidade de deuses que eles
colocavam ali. Enquanto você olha para os deuses, você não olha para si. Boa. Versículo 25. Por isso, Deus os entregou, segundo o desejo dos seus corações. Entregou o quê? A impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. É o Gente, 24 esse. é o 24, né? É o 24. Gente, isso aqui é lei de ação e reação. Isso aqui é livre-arbítrio. Deus deixou a lei de ação e reação, né? Fizesse agir nele, segundo o desejo dos seus corações. Qual é o seu desejo? É seguir esse caminho? Você Aí vai, é meu pra- filho. Semeou, colheu. Colheu, Por isso que Deus entrega segundo o desejo dos seus corações. não é? Desejou. Tá aqui, tá? Olha só. E o 25, o verso 25 é puxado. Ele é puxado, tá? Mas é Paulo que escreveu, não fui eu não, tá? Nem eu só tô lendo aqui. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Não, eu falei assim, amém. Né? É um fracasso moral. Aí o Paulo está explicando a ira de Deus. Porque além do homem ser desobediente, ele é rebelde e é corrupto. O que Paulo está querendo mexer com a gente? Porque o texto está puxado. Hoje o texto está puxado. O que Paulo está querendo fazer com que a gente veja? Ele quer que a gente perceba o quanto nós temos necessidade de Jesus. É isso que ele quer que esse texto mexa com a gente. O quanto ainda nós temos que ter essa necessidade de Jesus. De deixar a idolatria, de seguir Jesus. Que é o movimento de regeneração, é o movimento de transformação. O Paulo está mexendo aquilo que é mais trevoso na gente. Para a gente virar e falar assim, ele está falando para mim isso aqui. Nossa, mas eu tô longe, mas eu tô no caminho. Eu tenho realmente que trilhar esse caminho aqui, porque eu não quero ser isso aqui não. Ele está fazendo uma estrutura de põe você para quê? Para você verificar como a gente está, para mostrar a luz que está aqui em cima. É isso que Paulo está querendo mexer com a gente. Você imagina, na época, essa carta chegando em Roma e eles lendo essa carta em público lá na comunidade. O sentimento deles. Imagina isso. Versículo 26. Por isso Deus os entregou às paixões alvitantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente, os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com os homens, recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. O Paulo aqui está falando do A gente está homossexualismo. vendo isso de uma forma muito acentuada hoje em dia. É a perversidade. De excesso. É a depravação. Né? Tanto homens quanto mulheres, que ele está falando aqui. Sim. Tanto homens quanto mulheres. Ele está nos alertando aí para os perigos da sensualidade. Isso, tá? Essa perversidade, né? Esses sexualismos sem freio nenhum, tá? Ou seja, ele está mostrando também, está prevenindo, né, como que é o viver, né, a vida cristã baseada nos próprios atos, né, nas ações, no comportamento. Então, o que ele está convidando, né? Ele faz com que a gente, né, e o povo olhasse para o Cristo como o caminho da salvação. Agora entendi. Entendi isso como caminho para a solução para acabar com isso aí. Entendeu? É uma vida cristã que eles têm que levar mais com atitude, com ações, comportamento. E que eles já tinham conhecimento através do estudo do profeta.
Sim, dos Porque profetas. Isaías falou isso o tempo todo. Todos os profetas que a gente estudou colocaram esse desequilíbrio, vamos colocar assim, né? Nesses Sim. 2 versículos aqui, o desequilíbrio e exagero, ao que levou a queda da Babilônia, a queda de Jerusalém, foi por causa de quê? Por causa desse desequilíbrio todo. Né? E o que Paulo, aí a gente volta e frisando também o que a Marília falou, da gente ver a necessidade de Jesus, ele está mostrando os comportamentos equivocados que nós temos que mudar para continuar seguindo o nosso caminho. O que eu tenho que mudar? Esses são os meus comportamentos? Eu estou fazendo dessa maneira? Eu tô dentro isso que ele está fazendo aqui? Então, mais necessidade eu ainda tenho de Jesus. Porque ele veio para mim. Ele veio para aquele que está com necessidade. É a autotransformação. É isso aí. Olha só. E ele continua, tá? 28. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, o que o Deus fez? Deus os entregou à sua mente, incapaz de julgar, para fazerem o que não convém, repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, alvidez, malícia, cheio de inveja, assassino. E aí ele vem colocar todos os vícios pagãos aqui. Tá? Ele colocou todos os vícios pagãos. Ficou mais claro aí o livre-arbítrio. Isso. É como se fosse assim, ó, a sociedade perdeu o controle sobre si mesma. Se entregaram a esses delitos, se entregaram a esses vícios. Perdeu o controle. E aí, o que ele fala lá no primeiro versículo que a gente tem que trazer entre aspas, tá, gente? Entre aspas, a punição de Deus. A lei de ação e reação. Né? Novamente eu friso. Ele está pintando um quadro obscuro para mostrar-nos que nós temos necessidade da luz. Para mostrar que todo erro, que todo pecado, linguagem bíblica, ele pode ser redimido. Jesus falou isso, eu falei assim, eu não quero que você morra. Eu quero que o erro em você, ele suma. Ele está mostrando as nossas necessidades de Jesus. E aqui, no versículo 28, quando ele fala assim, como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, o que ele está mostrando? Ele falou assim, olha, só a lei mosaica que vocês estão tendo não é suficiente para te regenerar. Não está sendo suficiente para levar uma nação que tem um monoteísmo para frente. Ele está demonstrando que todos têm que se voltar para Deus, têm que se voltar para Jesus. A verdadeira intenção de Paulo não era converter, gente, ninguém para o cristianismo. Era que você, seu modo de vida, o grego, o romano, o judeu com a lei mosaica, ele acreditasse em Jesus. Ele mudasse seus hábitos. Ele não quer a morte do pecador, e sim o do pecado. Que são as atitudes inconvenientes, né? Que ele colocou um monte aqui e a gente pode fazer uma lista ainda. Né? Ele queria que os judeus continuassem sendo judeus, mas que aceitassem o Cristo como Messias, que aceitassem Jesus como Messias. Mudassem de atitude. Né? E foi a controvérsia que ele teve com o Tiago, se lembra do Paulo Estevão? Eles brigaram, aí o Tiago virou e falou assim, não, mas tudo bem, a gente vai fazer isso aqui, mas vocês não podem comer carne de animais sufocados, idolatria, e fez mais uma agora que eu não estou lembrando. Aí o Paulo virou e falou assim, tudo bem. Por que Paulo falou que estava tudo bem? Porque isso eles já fazem. Tem que ter a circuncisão. A circuncisão. Pode ser tudo ok. Ok. Isso já fazem. Eu só quero que vocês sigam o Cristo. Quem levantou a mão aí? Não vi. Eduardo. Ah, Eduardo. O que eu acho interessante, talvez eu vá passar um pouco, mas eu estava lendo aqui o 29
até o 32, dando uma corrida de olhos, e aí eu vejo o seguinte, como nada mudou, né? Como naquela época ele já se pensava sobre isso, já falava sobre isso, e como isso é atualíssimo, né? Dos dias de hoje. Atualíssimo. Atualíssimo. Quer dizer, ele fala aqui, ó, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos do mal, rebelde para com os pais, insensatos, desleais, gente sem dó, nem piedade, apesar de conhecerem a sentença de Deus, que declara digno de morte os que praticam semelhantes ações. Eles não só as fazem, mas ainda aplaudem os que praticam. É a pura realidade que você vê no dia de hoje. De hoje. Com raras exceções, é óbvio. Sim. Mas se você tiver um olhar bem crítico para a atualidade, para o século que nós vivemos, para o ano que nós vivemos, isso aqui é atualíssimo. Infelizmente. Infelizmente. Quer dizer, o que acontece, né, Eduardo, é que nós oficializamos a maldade. Nós oficializamos esses valores, né? Oficializamos. Né? É o que eu falei, eu costumo às vezes falar no grupo de estudo, e algumas palestras até têm trazido bastante isso comigo, né? Que é a diferença do comum para o normal. Né? A gente fala assim, a corrupção é comum ou é normal? Ela é comum, mas ela não pode ser normal. Porque essa é a estratégia do mal. Tornar aquilo que é degradante, tornar aquilo que é falso, normal, porque aí você não se incomoda, aí você deixa rolar. Entendeu? Em alguns momentos nem é só tornar normal, é tornar o certo, né? É a inversão do valor que a gente faz hoje. Então, assim, Joana de Anjos trabalha muito nisso. Exatamente. Como é que ela chama? A Melina falou a coisa certa. A gente começa, eu não sei aonde que eu li, você sabe muito mais que eu, mas a gente começa a ter vergonha e medo, entre aspas, né? Medo, entre aspas, de ser verdadeiro e de falar a verdade. Assim, a verdade, vamos assim, na religiosidade, não a sua verdade. Não é a verdade do Eduardo Carmino, mas a verdade que você está vendo. É o que você falou, Sidney, da corrupção. É normal ou não? Então, o certo, o errado, de uma certa forma, está parecendo ser certo, e o certo, né, pelo menos à frente do que a gente está lendo, é o errado. A gente vê isso a toda hora, a todo momento, está sendo assim. Né? Então, como você disse, e eu estou encerrando aqui a minha fala, a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa para a gente, de fato, ser exemplo, né? De moral, conforme Cristo, né? Ser moral. E Paulo fala muito bem, eu estou impressionado com uma coisa que foi escrita há milênios, né? Vamos dizer assim, ser tão atual como os dias de hoje. Né? Esse era apenas um comentário. Não, mas está certo. Né? Porque, assim, o que nós temos que preservar são os valores da família. Os valores do trabalho honesto. Porque a estratégia do mal, que o mal sabe que ele está nos seus últimos momentos no planeta Terra, e quando eu falo últimos momentos, pode colocar uns milênios ali, eles estão nesses últimos momentos, eles estão se prevalecendo nisso aí. Eles querem que os bons não falem, se omitem, não façam nada. Enquanto isso, é na nossa omissão que eles estão crescendo. A verdade é essa. Dá tempo ainda, Sidney? Dá, gente, claro. É só para colorir um pouco isso aí, né? Na época da Segunda Guerra, quando começou,
Hitler tinha um número muito grande da população alemã que não apoiava o programa nazista. E aí o que ele fez? Ele criou um organismo de propaganda para manipular e enganar a população alemã com relação ao que estava acontecendo. Então a imprensa naquela época foi proibida de colocar nas suas propagandas, nos noticiários, a palavra guerra, e foi-se criado uma Alemanha como uma nação vítima das outras e que era necessário defender a unidade alemã. Então ele vendeu um peixe, acreditaram-se nessa mentira, por isso que ele conseguiu ter um número muito grande de alemães favoráveis ao que ele pensava. Então ele criou toda uma estrutura, quando fala aqui, né, da mentira também, toda uma estrutura num ambiente fechado, todas as informações eram filtradas, que eram passadas ali. Então ele dizia, temos que defender o nosso país dos outros. A Polônia quer nos invadir, a Polônia quer entrar, quando a situação era contrária. Eles fizeram de vítima, né? E fizeram de vítima. E aí o que acontece com uma população? Se você sabe que estão querendo invadir o seu país, que estão querendo, se une contra. Então, o apoio que ele obteve do público... e outra coisa, que os judeus estavam desejosos disso, de tomar a Alemanha. Então, aí, com isso, os alemães começaram a olhar, apoiar aquilo que estava acontecendo ali. Então, toda uma estrutura foi criada. Quem quiser ver a história, é muito legal. Tem um site que chama História do Holocausto, não, Enciclopédia do Holocausto, que conta essa história. E aí é muito interessante da gente ver como é que essa manipulação da mentira consegue direcionar a mente das pessoas. Quer dizer, se vai matar um irmão seu, porque ele é de uma etnia diferente, porque ele é de uma religião diferente, onde fica Deus? Então passaram a adorar alguém abaixo do Criador, uma criatura, com essas imperfeições todas, com essas alucinações todas, e deixaram de almejar algo que estava além disso, que é o que a gente tem que pensar. Aquilo que eu estou recebendo vem de Deus? É esse o comportamento que eu tenho que seguir, né? Então a gente tem que sempre se posicionar nisso. É assim que Jesus agiria? É essa a situação? Então, para a gente pensar nisso, daquilo que a gente falou de orar e vigiar, é para isso. Na hora que a gente quiser ir por um atalho, a gente, peraí, tem que ter uma placa sinalizadora e me mostrar que esse não é o... A gente vê isso muito nas redes sociais. Exatamente. Exatamente, as notícias falsas. Quando eles querem colocar uma pessoa para cima, eles colocam. Quando quer colocar para baixo, coloca. É tudo muito manipulado. Né? E às vezes a gente não sabe. A gente entra, às vezes, em discussões com a gente mesmo, se está certo, se não está certo, por conta dessas mentiras, né? Das fake news que a gente vê agora, que virou moda, né? O cuidado tem que ser dobrado. Orar e vigiar e obrar. Principalmente o nosso. Principalmente o nosso, porque muito será cobrado que muito foi dado. Exatamente. Então, cuidado, porque não tem como dizer depois, eu não sabia, eu escorreguei, aí o bicho vai ficar feio. Por isso que a gente tem que estudar, para a gente poder ter instrumento para discernir. Isso aí. Tá. Cid, uma última frase aqui, que eu fiz uma anotação aqui que eu achei bem legal, como se fosse o resumo que eu coloquei para mim aqui. Da mesma forma como a justiça de Deus significa todas as situações em que o homem está em uma relação correta com Deus, também a ira de Deus significa a condição do homem quando ele se afasta do Criador. Se afasta. E a gente vai trabalhar esse assunto, Jane, um pouquinho mais para frente, porque a gente vai trabalhar a questão que Paulo respondeu lá no livro dos Espíritos, que é exatamente o afastamento de Deus. E que está aqui em Romanos. O Paulo escreve Romanos, dita Romanos, depois vai responder uma pergunta dele lá no livro dos Espíritos. Se vocês tiverem curiosidade, vocês procuram lá, não vou falar qual é não. É a 1009. Você já deu spoiler, Jane. Ajuda aí. Deu spoiler. É pra poder esmiuçar o livro dos Espíritos, velho. Gente, vamos parar aqui no capítulo 2, então. Semana que vem a gente inicia o capítulo 2. Tá? Leiam, façam suas marcações. Passa aí um lápis vermelho. Tá? Não escrevam de marca-texto, não escrevam de caneta, porque fura a BJ aí, tá?
Então, assim, tragam suas dúvidas e esclarecimentos. Hoje o estudo foi para mexer com a gente. Mas Um puxão de orelha para cima, né? é o avião levantando voo. Depois vai melhorar, tá, gente? Depois vai melhorar. Tenham fé. Tá esperando melhorar. Vai. Vocês têm que ver, gente, que a gente está lendo, está estudando. Imagina o pessoal abrindo isso e lendo isso em público. E a vergonha que eles devem ter ficado. Imagine isso. Essa carta sendo multiplicada para os outros. Falando assim, não, eu não vou ler isso aqui sozinho, não. Eu vou copiar e vou mandar para outra igreja, outra comunidade. Vocês vão igual ler quando também. a gente ouve certas orientações dos espíritos, né? E aí a gente fica com uma vergonha. Mas tenham fé, gente. Nós vamos melhorar, estamos melhorando. Encerramos, então? Tchau, tchau, Lu. Tchau, tchau, Lu. Então a Verônica vai fazer a nossa... Boa noite. Boa noite. A Verônica vai fazer a nossa prece final aí, fazendo um favor. Deus Pai de amor e misericórdia, Jesus, querido amigo e mestre de nossas vidas, agradecemos imensamente por esses instantes que aqui reunidos entre corações amigos, aprofundamos um pouco mais nas palavras de Paulo. Que essas reflexões da noite possam soar fundo no nosso íntimo, que possam nos auxiliar a deixar cada vez para trás o homem velho e fazer ressurgir o homem novo, de esperança, de expectativas, de discernimento, de boas convicções, para que possamos, Jesus, avançar no nosso processo evolutivo e chegarmos mais rapidamente perto de Ti, contando com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores, que possam nos auxiliar nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Que possamos, no decorrer da semana, ter atitudes, palavras e pensamentos no bem. E que na próxima quarta-feira possamos novamente nos reunir para mais um trecho desse capítulo tão rico, tão grandioso, que vem ao nosso encontro para nos ajudar. Que Maria de Nazaré nos abençoe a todos. Que assim seja. Que assim seja. Excelente. Muito bom, gente. Obrigada. Excelente noite para vocês. Um bom feriado. Aproveitem, estudem, abra a Bíblia, estudem, faz as observações, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, Lu. Boa noite, pessoal.